Senhor de nossas vidas, iniciamos neste momento mais um encontro, em um momento especial, onde muitos irmãos nossos demandam atividades outras, e nós escolhemos nos encontrarmos abrigados no aprisco seguro daquele que designastes para ser o grande tutor de nossas vidas. Senhor Jesus, amigo incomparável de todas as horas, acerca-te de nossos lares, por meio de seus emissários, a fim de que nos ajudem na melhor compreensão do tema que será debatido nesta manhã, para que logremos êxito no entendimento da proposta apresentada por Manuel Filomeno de Miranda, no livro que é o objeto das nossas atenções. Que sejam esses estudos medidas profiláticas para que não mergulhemos em estados de entorpecimento mental e possamos servir à tua causa onde quer que estejamos. Permanece conosco, hoje e sempre, que assim seja. Eu sou fã dessa música. Não sei se vocês conseguiram captar a música. Ela chama-se Benedictus e é interpretada, foi, né, à época, por um conjunto de dois irmãos, dois cellos, ou two cellos, ou duas cellos, como queiramos. Enfim, é uma música que, para mim, particularmente, toca as fibras mais sensíveis da minha atividade. Eu não ouvi, não, Marcos. Depois eu mando o link para vocês do YouTube, e eu espero que seja agradável também para todos. Bem, vamos Obrigada. lá. Somos 16 almas reunidas, mas o que importa, como eu sempre digo, não é a quantidade, mas é o que a gente pode extrair da proposta deste encontro. No nosso último estudo, nós fizemos várias reflexões filosóficas que, segundo o meu entendimento, foi a maneira como Filomeno separou esse capítulo. Uma parte primeira, falando sobre os processos de escolhas que fazemos, os comprometimentos que assumimos a partir das consequências geradas por essas escolhas, em que essas escolhas estariam baseadas. E, na parte de hoje, onde concluiremos esse estudo, nós vamos perceber que, depois dessa preparação, Filomeno vai nos apresentar a fundamentação, ou a causa da maioria dos nossos tropeços, em especial este que retrata o insucesso de Julinda a partir da sua infeliz escolha. Então, vamos lá. E toda infeliz escolha, ela vai trazer efeitos imediatos, mesmo que imperceptíveis, no campo mental do indivíduo. Quando nós já estamos, de certa forma, um pouco mais aclarados na nossa consciência, é esperado que, ato contínuo, nós envidemos esforços para a reparação do mal praticado. Mas, às vezes, esse mal ele tem uma dimensão tão grande face à sua realização, que isso demandará, por certo, muito tempo,
muito empenho daquele que produz o dissabor, exigindo, como vamos encontrar em A Gênese, não só apenas o arrependimento, mas necessariamente a reparação e, por vezes, até mesmo a expiação. E essas etapas do processo de consequência das nossas escolhas, ela está muito bem delineada no conjunto das obras de Filomeno. E a gente vai, espero, né, que juntos percebamos as consequências advindas dessa escolha de Julinda e o quanto, por vezes, a exigência da expiação, ela começa ainda na atual encarnação. Muitos de nós acreditamos que a expiação ela só vem pós-mortem, mas não nos esqueçamos que no Evangelho segundo o Espiritismo vamos encontrar as causas atuais das aflições. Isso significa que há sofrimento que é gerado a partir do instante em que efetuamos decisões equivocadas. E a raiz, portanto, segundo o Filomeno apresenta-nos nesse caso, está no egoísmo. O egoísmo é o nosso maior inimigo e é interno. Existe o egoísmo do outro que nos afeta, mas existe em nós uma parcela significativa de egoísmo que é a fonte dos males que produzimos nas demais pessoas. E o egoísmo, nos dizeres de Filomeno, ele acredita méritos somente a si, sem conceder ao próximo uma cota mínima sequer de direito equivalente. Isso é muito interessante nós observarmos no dia a dia das nossas relações. Eu sempre trago aqui o exemplo que eu vivo diariamente, que é a questão do uso do transporte público, em especial o que eu faço uso, que é o metrô. Vocês vão ficar cansados de ouvir isso, mas toda vez que eu uso, eu sempre faço uma análise do meu comportamento, do comportamento dos demais, e aquela busca desenfreada por sentar em um banco, a fim de que o indivíduo não viaje em pé durante muito tempo, denota um que ainda de disputa pelo privilégio de ter um determinado conforto. Mais interessante é que, certa feita, conversando com uma outra senhora que frequenta uma casa espírita, que eu havia feito uma palestra e nos encontramos na saída do metrô, e ela vinha dizendo sobre isso. Eu falei, ultimamente eu tenho pensado um pouquinho diferente. Existe um quê de egoísmo, mas existe um quê também de instinto de sobrevivência. Porque muitos daqueles que lutam por estar sentado durante o transporte, eles demandarão um dia de trabalho em pé, com poucos minutos de descanso. Então, para aquela pessoa, a disputa pelo assento, embora ainda manifeste, né, esse nível de insensibilidade para com o outro, faz parte do instinto de conservação, porque essa pessoa sabe que irá enfrentar longo período sem sequer, às vezes, por conta daquele que lhe emprega, um tempo adequado de repouso. Então, isso é só para a gente entender que essa questão do egoísmo, ela está presente e ela precisa ser muito trabalhada para que nós não fiquemos também na falsa sensação de que somente nós é que somos vítimas do egoísmo do outro. Mas, muitas das vezes, somos nós aqueles que fomentamos o desconforto para aqueles que estão ao nosso derredor ou conosco convivem. Bem, mas é interessante que essa disfunção do indivíduo, ela é capaz
de fomentar ódios, de gerar discriminação tormentosa, de envenenar não só o indivíduo, mas também outras pessoas, que Filomeno chama tóxicos da insatisfação e da revolta. Eu fiquei pensando a respeito da discriminação, né? Aí você vai discriminação racial, discriminação sexual, discriminação social ou socioeconômica, qualquer tipo de discriminação. Parte do pressuposto de que só o indivíduo tem direito, olha o conceito que Flamengo dá, tem o conceito de usufruir. E o outro, porque ele está numa forma de pensar diferente, ou numa forma anatômica ou de coloração da sua pele diferente, ou de que ele está numa condição social, possui uma etnia diferente. Então, o egoísmo, essa centração do indivíduo em si mesmo, é fonte primeira do egoísmo. E aí nós vamos ver as mais variadas correntes ideológicas que disputam entre si a supremacia do pensamento. Às vezes eu brinco com amigos, eu falo que é muito perigoso isso, porque nós estamos vivendo uma espécie de ditadura do pensamento único, onde discordar virou crime. É lógico que aqui a discordância ela tem que ser dentro dos limites éticos, legais, mas se eu penso de forma diferente, sem que eu produza tumultos, eu não posso ser a priori qualificado como alguém imerecido de atenção. E se assim o outro se comporta, é um comportamento egoístico, fomentador de ódio entre as pessoas, destila uma toxidez que gera insatisfação, revolta. Mais interessante que Filomeno começa agora, dessa parte deslocada mais do âmbito da filosofia espírita, e começa agora a trazer as primeiras nuances a respeito dos impactos na consciência. Vejamos que ele vai dizer, olha, todo infrator, e todo infrator é aquele que infringe a lei. E aqui nós estamos falando da lei divina, porque há crimes cometidos por nós, cujas leis humanas não alcançam. Por exemplo, o desejar a morte de alguém, mas sem que eu tenha realizado o ato em si. E ficou no campo do meu pensamento. Ninguém viu. Meu desejo de que fulano morra. Ninguém viu. Então, diante dos olhos da lei humana, não cometi delito algum. Mas diante da consciência do indivíduo e da consciência divina, algo foi gerado que produziu uma imagem mental que, a depender da intensidade, ela modula o campo fluídico ao nosso derredor, e se eu alimentar esta imagem, esta ideia, isso pode chegar a impactar aquele que é o objeto do meu pensar. Então, todo infrator imprime imediatamente na consciência, e está na consciência o conjunto, a constituição divina. Então, imediatamente há uma conexão com o artigo divino que enquadra aquela minha infração, e isso faz com que, de uma forma automática, os critérios de resgate sejam estabelecidos relativos aos erros que eu pratico. Veja, então, segundo esse é o meu entendimento, o quanto leva o indivíduo, a partir do momento em que ele tem um despertar da sua consciência,
Então, ele sai de uma faixa de classificação espírita para mais uma classe mais elevada. Por exemplo, todos nós estamos no esforço para sairmos da classe dos espíritos imperfeitos para mergulharmos ou darmos os primeiros passos na classe dos bons espíritos. Não será numa encarnação, não será em 2 encarnações, pelo menos eu estou falando por mim, não será em 3. Provavelmente, esse esforço demandará reencarnações sucessivas, até que, antes de executar, eu faça uma análise prévia para já medir as consequências daquilo que eu intento fazer. A gente chama de atos preparatórios. Os atos preparatórios, via de regra, acontecem no campo do pensamento. Depois ele sai para o planejamento que antecede a ação. Interessante, quando é uma questão administrativa, a gente faz isso. Uma viagem. Ninguém, salvo raríssimas exceções, ninguém entra num carro e sai sem destino. Via de regra, nós escolhemos o destino, elencamos o meio de transporte, as vias que iremos percorrer, se formos de carro, os locais prováveis de existência de postos de reabastecimento, cidades onde a gente possa pernoitar, se pernoitar e permanecer. Então, há todo um planejamento prévio que a gente faz no dia a dia, mas, via de regra, quando a gente vai agir, nós não tomamos, né, com o devido cuidado, essa mesma postura. Bem, então, o egoísmo é capaz de produzir todo esse estado de coisas. Diga, Tânia. Eu queria só acrescentar que no Evangelho segundo o Espiritismo, até se fala sobre isso, porque ali também tem uma pergunta, e caso porque assim, o pensamento, a gente, como você falou, forma aquelas formas de pensamento e forma uma aura, né, ao redor do nosso corpo perispirítico. E se eu tento afastar aquele mau pensamento, aquilo já me leva a já ganha um ponto, sabe como que é? Assim, nesse sentido, eu já me elevo um pouco, porque eu estou tentando limpar aquela aura negativa. Mas, se eu formulo, como você também falou, reforço aquele pensamento e só não faço porque não tive a oportunidade, então eu já sou culpada, mesmo que não tenha feito aquela proposição, aquela proposta, aquele pensamento que eu tenho, que eu tive antes. E eu achei muito interessante, porque justamente eu fiz uma palestra sobre o poder do pensamento, e isso eu achei no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Excelente, muito obrigado. Obrigado aí pela sua contribuição, bastante oportuna, por sinal. Então, vamos lá. E vejam, então, pelo menos continua na sua dissertação agora, deslocando a questão da ação para o campo mental, e agora como uma espécie de resultante primeira na fixação da experiência dentro dos nossos arquivos mentais, né? Ao afirmar que cada criatura, embora inconscientemente, todos nós sabemos a razão do sofrimento que passamos. Todos nós sabemos. Não há nenhum indivíduo, embora esse nível de entendimento ele seja imperceptível, se nós fizermos uma regressão
do efeito que estamos sofrendo, a fim de buscar as causas, nós vamos encontrar, aí sim, conscientemente, os motivos reais que nos conduziram até aquele estado de desconforto psíquico, desconforto na saúde, seja lá o que for. Esse conhecimento inconsciente significa que o ato em si, primeiro, está registrado na nossa memória profunda. Por mais que queiramos negar isso, isso é uma realidade, inclusive uma realidade científica. Nós veremos um pouco mais à frente, é um estudo de uma obra, que é uma teoria da mente, que Augusto Cury formulou, o resultado dos seus anos de trabalho. É um livro que está disponível, sobre o qual eu tenho debruçado as minhas atenções. É uma teoria sobre o funcionamento da mente. Ele chama isso, essa memória que traz sofrimento, de um dos fenômenos da memória que chama de janela, que a gente vai ter alguns comentários um pouco mais à frente. Bom, então todos nós sabemos, mesmo que de forma inconsciente, a razão do nosso sofrimento. Porquanto, nas paisagens mentais se encontram os clichês das infrações cometidas. Clichê é uma espécie de efeito replicante que surge de maneira, às vezes, involuntária em nossa mente, por meio da recuperação de um evento, de um fato, de um acontecimento, de um ato praticado, e que causa um incômodo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Aconteceu um fato onde nós moramos, e aí surgiu uma música que fazia correlação ao fato. E é uma música que eu vou dizer para vocês, não ouçam, porque a música é ruim, é chata. Chama-se Menino de Vó. É um forró. E essa música ela não saía da minha cabeça. Porque sempre que eu lembrava do fato, porque o fato fazia, nós associamos a isso, a música imediatamente. Puf! Eu falei assim, Jesus amado, agora eu tenho que esquecer o fato para que a música saia. Porque esses clichês, essas músicas chicletes, do nada a gente se pega cantando, e quando a gente para fazer uma análise, misericórdia, de onde eu tirei a vontade de ouvir essa música? Às vezes são músicas ruins, trazem um quê de musicalidade, mas a letra ela é bastante preocupante. Enfim, então nessas paisagens mentais, e quando a gente fala paisagem, é preciso que em uma paisagem nós entendamos que ela tem cor, movimento, ela pode trazer sensações as mais variadas, desde sensações táteis, olfativas, gustativas. Então, ela recupera uma memória que, a depender da carga emocional, ela vem com muita definição. E se ela não é definida, porque ela está num nível de memória mais profunda, ela chega na forma de tendências, aquele desconforto emocional que a gente não sabe de onde vem, não tem a precisão, mas do nada você está bem e daqui a um pouco você virou uma pessoa melancólica. Poxa, mas eu estava tão bem. E se nós fizermos uma análise sobre aquele momento, peraí, eu estava assistindo o quê? Eu estava pensando sobre o quê? Com quem eu estava conversando? E esses clichês, portanto, essas paisagens mentais que chegam, revolta o indivíduo, porque ele não compreende e faz-se crer injustiçado. Ah, eu não mereço sofrer, eu nada fiz. Glass pergunta se isso poderia ter relação com os processos, os cursos obsessivos. Sim, com certeza. A, a, existe uma característica, por exemplo, nós veremos do ciclo, né? A psicose maníaco-depressiva, se ela é cíclica,
cíclica, tem um termo mais técnico para isso. Ou ciclotímica, ela tem um ciclo e uma intenção. Isso é importante porque os psicoterapeutas, os psicólogos, e em especial os psiquiatras, no acompanhamento, eles conseguem, de certa forma, perceber que, de tempos em tempos, ou seja, há como um período, às vezes é semanal, às vezes é mensal, às vezes é bimensal, em que o indivíduo manifesta aquele estado depressivo. E uma das formas terapêuticas de tratar é realizar um levantamento estatístico, se possível for. Tem uns profissionais que se preocupam com isso. Tentam, durante a anamnese, a conversa, perceber em que momento ela sentiu-se triste, ou ele, a pessoa, se ela consegue identificar o dia da semana ou o mês do ano. Então, vai pontuando dentro do período existencial da pessoa, os meses, os dias, os eventos. Às vezes a depressão surge em momentos muito festivos para a sociedade, mas sofrível para aquela criatura. A perda de um ente querido próximo a uma data festiva faz com que ela, naquela data festiva, ela não sinta nenhum tipo de alegria, porque vai sempre lembrar-se do evento traumático vivenciado. Então, o evento traumático sobrepõe-se ao evento festivo. E aí você precisa ressignificar isso. Bom, então, mesmo que de forma inconsciente a pessoa não sabe definir a origem do seu sofrimento, e quando não sabe identificar, ela mergulha na revolta e faz-se crer injustiçada. Mas essa revolta e o sentido de injustiça são mecanismos de evasão ou preguiça, largamente cultivada, que se transforma em anestésico da alma. Então, veja que o Espiritismo, por que ele é, de certa forma não, ele é uma medicina preventiva da alma. Primeiro, porque ele diz que todo sofrimento traz em si mesma uma razão. De alguma forma, se eu não fui o agente causal, eu participei. Nós já estudamos obras anteriores em que núcleos familiares foram compostos por pessoas que ou foram omissas, ou fomentaram, ou foram a vítima que não perdoaram. Então, formou-se aquele núcleo familiar, todos comprometidos uns para com os outros, em maior ou menor grau de complexidade em relação ao que foi feito no passado. Mas quando a gente tenta essa negação e lançar o sofrimento à conta de injustiçado, é porque ainda nós estamos num processo de letargia afetiva, um adoecimento dos sentimentos, que fazem com que nós não queiramos, de maneira alguma, assumir a responsabilidade. E nós vamos perceber muito bem isso em Julinda, um pouco mais adiante. Bem, Filomeno, portanto, conclui essa parte de reflexão, é convidado para uma maior atenção à paciente internada. Começam, portanto, as considerações a respeito do diagnóstico. O diagnóstico clássico, como já disse, é bem típico de uma psicose maníaco-depressiva de origem orgânica, lembrando que a psicose é um transtorno de natureza mental, de tal monta grave, que gera ao indivíduo um efeito que o incapacita ao convívio social. Então, quando há esse processo de incapacitação ao convívio social,
nós entramos num outro momento de alienação mental. O alienado mentalmente, ele não tem como gerir a sua própria vida, uma vez que, via de regra, ele passa a perder, inclusive, em muitos casos, a depender da gravidade, essa noção do eu, da sua individualidade. Mas, no caso de Julinda, esse processo de adoecimento, ele tem uma origem num desforço de natureza espiritual, né? Esse desforço nada mais é de que um grave processo de natureza obsessiva. Então, a priori, todo indivíduo que tem algum tipo de adoecimento dos seus processos mentais, ele acompanha um agente espiritual que pode estar ou sendo a causa primeira ou intensificando os seus efeitos. Porque muitos reencarnam com determinados desajustes vibratórios no seu campo mental, e isso faz com que os processos mentais não sejam devidamente elaborados na estrutura cerebral que está à nossa disposição. E isso aí tem um tempo em que essa doença mental vai se manifestar. Pode ser na fase juvenil, pode ser na fase adulta, pode ser na madureza ou nos estados avançados de envelhecimento. Mas nesse caso específico, é uma jovem, seus 30 e poucos anos, e o resultado, ou seja, o efeito dessa psicose é um agente externo agindo sobre o seu campo mental. Olha que interessante. Nesse momento, e aí me permitam, antes da gente entrar, eu não sei qual é a página que vai depender da edição, há um convite que é feito a Filomeno, né, pelo Dr. Bezerra de Menezes, para que ele passasse a dedicar a sua atenção sobre a sede da consciência. Guardemos isso. Vai dizer Bezerra, busquemos-lhe a sede da consciência e procuremos detectar a região dos folículos cerebrais no córtex do encéfalo, escutando os conflitos que lhe assomam dos arquivos mentais em desconcerto. Bem, então é sobre isso que nós iremos fazer uma introdução para depois mergulharmos em como isso é possível. Vejamos, esse é o meu entendimento, eu gostaria de deixar aqui bem claro. Porque para compreender esses fenômenos, mente e consciência, é preciso que nós construamos uma hipótese que seja filosoficamente possível e que satisfaça ao nosso entendimento e que, de alguma forma, esteja alinhado com os conhecimentos disponíveis. Então, esse entendimento que eu apresento, acredito de uma forma bem ousada. Outros palestrantes e médicos, cientistas já apresentaram, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa perspectiva de que espírito é uma coisa, mente é outra e consciência é outra coisa. Embora tudo esteja
relacionado ao ser primeiro, o espírito, são conceitos que no dia a dia eles se confundem. Eu já ouvi pessoas falarem que espírito e consciência é a mesma coisa. Eu entendo a fala, mas didaticamente, para mim, isso não se encaixa. Não se encaixa. Sem crítica alguma, mesmo porque eu não possuo nem formação médica para contestar, mas a gente vai analisar esses conceitos a partir da ótica espírita. Bom, o que o Espiritismo nos apresenta? A constituição trina, espírito, perispírito e corpo físico. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai trazer uma estrutura que causa, à época, um furor, que é o corpo mental. Esse corpo mental é o envoltório sutil do espírito, produz, modela o corpo espiritual. Por corpo espiritual, compreendamos perispírito. Eu não me vali da expressão perispírito porque eu estou analisando o entendimento a partir do conceito de corpo. O corpo é estrutura. E o corpo mental, ele possui uma estrutura que é desconhecida. O que se sabe é que o corpo mental, ele envolve o espírito, a nossa essência profunda. Bom, esse corpo mental, ele contém em si, aí nós vamos para o Dr. Jorge Andréa, um pouco do pensamento de Jung, em especial aqui, eu sempre uso a visão de mundo do Dr. Jorge Andréa, ou a cartografia de Jorge Andréa, porque acho que é a mais alinhada com o espiritismo. Existem outras. A Ruth Brasil Mesquita tem uma cartografia interessantíssima, mas, enfim, essa é a que eu adotei. O corpo mental, portanto, é o depositório ou repositório das nossas memórias, e é no corpo mental, portanto, que os processos mentais se realizam. Então, a mente é o espaço contido dentro do corpo mental, aonde esses processos psíquicos eles são elaborados e direcionados para o corpo físico. Bom, esse corpo mental, portanto, ele é o molde do corpo espiritual. O corpo espiritual tem uma estrutura eletromagnética. E o corpo espiritual, ele é a modelagem do corpo físico, que também tem uma estrutura eletromagnética justaposto a elementos químicos variados. Então, o impulso que sai do espírito vai transitando por camadas, os corpos, até chegar no corpo físico. Entre um corpo e outro, existem alguns estudiosos que afirmam a existência de áreas de contato, que seriam áreas mediadoras de energias que precisam se ajustar ao corpo para o qual essa energia é demandada. Entre o corpo espiritual e o corpo físico, nós temos o duplo etérico. Mas não se sabe ainda qual seria a estrutura entre o corpo espiritual e o corpo mental. Ainda nós não temos informação. Bom, então a mente, que é produzida pelo espírito, ela vai impactando em cada corpo sobre o qual ela é projetada.
Dentro dessa perspectiva, nós teríamos uma mente espiritual, uma mente perispiritual e uma mente que se projeta sobre o corpo físico. Da mesma forma, nós teríamos projeções. Cada vez que essa mente se projeta em um corpo, elabora um nível de consciência. Então, a consciência espiritual é o resultado da projeção da mente sobre o corpo mental. A mente perispiritual é o resultado da projeção da mente que vai se expandindo sobre o corpo perispiritual, a consciência. E a mente humana é o resultado da projeção da mente sobre as estruturas que estão à nossa disposição no corpo físico. Essa projeção da mente gera um campo, esse campo é o campo da consciência. Uai, Marco Antônio, eu nunca ouvi falar em consciência no perispírito. Uai, quando nós desencarnamos, qual é o corpo que reveste o espírito? Não é o perispírito? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz não fala que a constituição desse corpo ela é semelhante ao corpo físico, com variações nos processos metabólicos, digestivos e funções de natureza sexual. Então, se eu tenho um corpo sobre o qual a mente se projeta, ele vai produzir a consciência. Aqui, de uma forma talvez até muito ousada, eu coloco a consciência nesses níveis. Elas não estão separadas. A mente do espírito está projetada em nós encarnados, produzindo a nossa consciência. Lembrando que o conceito de consciência não é uma coisa, não. É um estado, onde o indivíduo ele é capaz de perceber a si mesmo, a perceber o outro, o meio no qual ele se encontra, as suas relações com este meio, com o outro. O indivíduo ele é dotado de uma consciência muito ajustada. Significa que ele tem noção de quem é, de quem são os outros, respeita os outros, respeita a si mesmo, respeita a natureza, que a natureza também é um ser vivo. É um ser vivo. Então, nós temos inúmeros pensadores que vão falar sobre as várias dimensões nas quais a consciência ela se manifesta. Então, dito isso, nós vamos perceber o seguinte: se os meus arquivos profundos guardam experiências traumáticas, resultado de erros cometidos, essa projeção da mente para o corpo físico carregará parcela significativa dessas energias desestruturadas, impactando no corpo físico, produzindo estruturas orgânicas, de certa forma, com inarmonias, algumas delas incapacitando a mente espiritual de funcionar adequadamente. Então, nós teremos os processos teratológicos, as anomalias as mais diversas, as doenças de natureza mental, porque a estrutura anatômica utilizada pelo espírito naquela encarnação, ela já vem com algum nível de disfunção e vai manifestar essa disfunção em termos de doença. Lembrando que o processo de adoecimento pode ser produzido pelas atitudes inconvenientes na atual jornada que estamos a realizar. Então, esse desajuste da mente começa
a projetar no corpo físico as suas consequências, ou já traz, desde a existência anterior, essas questões que vão produzir estados de adoecimento. Pois não, Tânia? Marco, e essa disfunção irá marcar também o corpo espiritual, não? Irá se manifestar no corpo espiritual, não é isso? Sim, por certo, porque o corpo espiritual, ou o perispírito, ele é um intermediário, é a interface. Isso. A referência é que, quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico e o duplo etéreo. Então, todas as experiências são transferidas. Esse processo de transferência de memória é uma tese de Hermínio Miranda. Se não me falha a memória, é um livro, não é Diversidade dos Carismas. Daqui a um pouco eu vejo o livro e faço essa referência. Mas é um livro que ele escreve, esse é O Espírito e o Tempo. Alguém me ajude aí, por favor, nas obras de Hermínio Miranda. Ele apresenta essa hipótese. É como que se eu tivesse, imaginemos que o meu HD esteja quase entrando em colapso. O que eu faço quando eu percebo que os primeiros sinais de colapso surgem? Eu conecto um HD externo e transfiro os arquivos para o HD externo. Aquele HD vai entrar em colapso, mas as memórias estão preservadas. Então, essa tese eu achei bastante interessante. Então, isso é um fenômeno automático. Isso é um automatismo do processo evolutivo. Da mesma forma como os arquivos são direcionados para as estruturas mais profundas das nossas memórias, o inconsciente passado, o inconsciente profundo, são, vamos dizer assim, transferidos, isso não depende da nossa vontade. O registro da ocorrência não depende da nossa vontade. Nós podemos ressignificar a ocorrência. Eu quero esquecer o que eu fiz no passado. Você não vai esquecer. Você vai ressignificar e compreender o porquê que você agiu daquela forma naquele momento. E, com certeza, não repetirá os mesmos erros. Então, lá fica registrado como um sinal, até um determinado momento, que a gente não deve repetir. Depois que está equalizado, aquele processo apenas fica registrado como experiência. Crescimento. Bem, mas é interessante nós observarmos de que, na fala de Filomeno, na fala do Dr. Bezerra, o convite é para que fosse prestada atenção. E aí eu gostaria de chamar a atenção para esse parágrafo. Porque sem a atenção não ocorre o ajuste da sintonia. Veja que foi preciso Bezerra chamar a atenção da equipe. Olha, nós vamos analisar Julinda. Então, fixe a sua atenção nos folículos cerebrais existentes no córtex encefálico. Bom, eu confesso a vocês que eu passei mais de um mês tentando encontrar essa estrutura folículo cerebral. Não encontrei. Talvez tenha sido uma expressão idiomática ou uma forma de representação utilizada por Dr. Bezerra, ou uma incompetência minha mesmo em localizar. Porque o conceito de folículo, no estudo da fisiologia e da anatomia humana, só diz respeito a duas estruturas, a três. Um folículo que é encontrado no ovário, um folículo que é encontrado na parte mais externa
do cérebro, onde abriga a origem dos nossos pelos, a pele, a nossa pele tem folículos, onde surgem os pelos. E existe um outro folículo tireoideano. Talvez, porque o córtex encefálico ele tem de 2 a 4 milímetros de espessura. E ele tem sulcos e uma outra parte denominada de uma parte mais esponjosa, de curvaturas, né? Esses sulcos pode ser que tenha sido a referência do Dr. Bezerra de Menezes para essa perspectiva de análise desses folículos. Não sei. Eu ainda confesso a vocês que eu vou continuar pesquisando para poder encontrar uma explicação, né, que para mim seja mais fácil de entender o porquê foi usado essa expressão. O fato é que estes sulcos no córtex cerebral e os lobos, esses sulcos eles têm uma função, que é a separação desses lóbulos. Isso aí é facilmente compreensível. Mas, sem a fixação da atenção nessa área, Filomeno não conseguiria o ajuste da sintonia, ou seja, entrar na mesma frequência para começar a perceber a projeção dos conflitos que estão ali disponíveis face aos arquivos mentais da pessoa ou do espírito em análise. E na medida em que Filomeno faz essa fixação da atenção, e ele começa a perceber quadros mentais, imagens e ruídos, e inicialmente havia uma confusão e imprecisão em relação a ambientes, personagens e conteúdos. A pouco e pouco, essa imprecisão se ajusta e surgem, portanto, esses quadros que iremos analisar. Este é o mesmo princípio do processo mediúnico. Se o médium não fixar a sua atenção àquele momento presente que ele vive, e o que é que lhe chama a atenção na sua experiência mediúnica? São as sensações que ele passa a experimentar, as induções advindas de um pensamento que lhe invade a mente, associando emoções e sentimentos. Quando ele fixa essa atenção nesses estímulos extrasensoriais, ele vai ajustar a sintonia de forma a entender e fazer uma leitura a mais precisa possível do que acompanha esses estímulos, a fim de que ele possa ou ouvir mentalmente, ver mentalmente e interpretar pela fala, se ele for um médium de psicofonia, esse estado de sofrimento que lhe chega. Tá? Dentro desses conflitos, né, e aí eu vou trazer o pensamento de Augusto Cury, como eu havia dito anteriormente. Augusto Cury fala que dentro dos fenômenos mentais relativos à memória existem aqueles fenômenos que ele denominou de âncoras da memória. Segundo ele, são 3 âncoras. Uma âncora que ele chama de janela light, outra janela neutra e uma janela killer. A janela neutra seria aquelas
experiências, fatos, acontecimentos, emoções e sentimentos que não produziram nenhum acréscimo e nem decréscimo na vida do indivíduo. A âncora ou a janela light guardam as memórias, as experiências, os acontecimentos que produziram bem-estar, prazer, euforia, alegria, experiência de sucesso, enriquecimento. Enriquecimento não tem nada a ver com a questão monetária. Enriquecimento enquanto ser. E as janelas killers. Por que janela? Porque uma vez recuperada, uma janela não abre e não faz com que a gente veja, ou reveja, ou entre em contato. As janelas killers seriam aquelas que guardam as experiências mais traumáticas, e essas são perturbadoras. São experiências que deprimem, irritam, angustiam, entristecem. E eu fiquei pensando, olha que interessante, quando o Filomeno fixa a atenção nessa região, ele imediatamente começa a perceber esses arquivos mentais em desconcertos. Falei, olha, então, segundo Augusto Cury, é como se ele tivesse aberto as janelas killers de Julinda, e por ela ele visualizasse essas cenas que nós iremos analisar. Bem, a gente vai continuar um pouquinho para entender esse aspecto da consciência, seria um pouco mais breve, porque apresentar agora para nós o que a ciência hoje apresenta como pesquisas que corroboram essa visão espírita. E segundo as pesquisas atuais, tudo indica que a consciência não está circunscrita a essa ou aquela área. Existe um cientista chamado Joseph Bogen, que ele apresenta uma tese de que a área sobre a qual a consciência emerge seria a área do tálamo, porque o tálamo é o grande mediador de estímulos. Os estímulos que chegam de fora para dentro e os estímulos que são de dentro para fora, ou os estímulos que são processados interiormente. E o tálamo é essa espécie de mediador. Mas os estudos atuais vão dizer que, na verdade, a consciência ela se espalha de forma difusa pelo cérebro. É como se ele fosse, ao mesmo tempo, unitemporal e múltiplo espacial. Olha que interessante. A consciência está em todo local, ou seja, em múltiplos espaços, ou seja, nos vários lobos, e no estudo da anatomia, no estudo da fisiologia, nós vamos perceber que cada lóbulo tem uma função, mas ela não exerce uma função sozinha. Então, a consciência está ativa o tempo todo e ocupando toda a área do cérebro. Alguns afirmam que essa unitemporalidade e múltipla espacialidade diz respeito ao corpo todo. Quando a gente fala, por exemplo, na consciência corporal, que a neurociência chama de propriocepção. Eu sei aonde estou, eu sei quais são as partes constitutivas do meu corpo. Quando eu falo em consciência corporal, é porque eu tenho a noção completa da indumentária que eu estou utilizando na atual encarnação. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa pesquisa de um catedrático inglês chamado John Joe McFadden, em que ele apresenta a sua tese baseada em que a consciência ela não está nas estruturas físicas,
mas sim na energia eletromagnética gerada pelos impulsos elétricos que ocorrem entre os neurônios. Olha só, qual é a natureza ou a estrutura do corpo espiritual? É uma estrutura eletromagnética. A mente humana projeta, a mente espiritual projeta-se no corpo espiritual, que vai projetar um reflexo no corpo físico, e surge essa projeção, seria a origem da consciência. E este pesquisador ainda afirma o seguinte, que a consciência seria a experiência dos nervos se conectando ao campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético ele é autogerado pelo cérebro. Então, para conduzir o que ele chama de livre-arbítrio e as nossas ações voluntárias. O problema dessas teorias é que eles não levam em consideração a questão do espírito. Quando a gente coloca o espírito na equação, tudo isso fica compreensível e muito mais claro, penso eu. Então, a consciência é a projeção. Esse campo favorece ao espírito a utilização dos recursos que a matéria dispõe. Porque o espírito decide quem é que executa. É o corpo. Na dimensão espiritual, o espírito decide o que é o instrumento do espírito. É o seu corpo espiritual. Embora, quanto mais evoluído a mente, ela não precisa articular palavra alguma. A mente de um espírito evoluído. O pensamento e a vontade, para o mundo espiritual, são o que as mãos representam para nós. Então, a consciência, ela é o resultado final das intensas atividades que começam na intimidade do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais amplas possibilidades a consciência vai apresentar, com registros mais assertivos dos fenômenos que estão chamando fenômenos circundantes do espírito, e mais ajustadamente ele vai interpretar esses fenômenos e fará bom uso dos estímulos que lhes chegam, pelas mais variadas vias sensoriais. Então, a consciência não é o espírito, a consciência não é a mente. Essa separação, pelo menos para mim, de maneira didática, eu acho de fundamental importância para o entendimento dessas propostas. Bom, então o que é que Filomeno vai enxergar? Vai enxergar a primeira fissura emocional na aliança conjugal. É a primeira imagem que chega. Resultado da discussão entre Julinda e o seu esposo, em que, na fala de Julinda, nós vamos perceber claramente um conjunto de manifestações profundamente egoístas. Vou fazer um convite a todos. Esqueçam a palavra não. E apenas leiamos o tempo verbal seguinte, já que a ideia era a paternidade e a maternidade. Esqueçamos, em um primeiro momento, a negação. Aquecerei, é justo, permitirei-me, eu desejo, abdico ao meu direito sobre o meu corpo, que agora virou jargão popular de determinadas ideologias. Meu corpo, minhas regras. Muito bonitinho isso. Mas essa criatura que pensa assim nasceu. Estranho, né? Ela não foi parida em cima de um pé de goiaba. Não é resultado de um ato fortuito, está aí criado do nada essa criatura. Aceito a maternidade. Vejam que ato de desprendimento é esse.
Agora coloquem o não. Não aqueço, não é justo, não me permito, não desejo, não abdico, não aceito. O não, quando colocado anteposto ao verbo, é sinal de que eu estou pensando, a depender das circunstâncias, muito mais em mim do que no outro. É uma manifestação do egoísmo. Vejam, eu fiz uma ressalva, a depender da circunstância. Porque, às vezes, a negação é uma proteção para o indivíduo. Alguém me convida para o cometimento de um crime. Eu vou dizer, não me permitirei fazer parte deste seu plano. Pronto, proteção. Faço só essa ressalva porque, às vezes, as nossas falas podem não ser muito bem compreendidas e, lá na frente, gerar algum tipo de entendimento diferente do que nós nos propomos. Fica claro que, nesse momento, há uma cisão com a primeiro mal-estar percebido. Mas, além disso, há um segundo movimento, ou seja, é uma outra janela, talvez em outro cômodo, deste grande habitáculo de memórias de Julinda, aonde agora é descrito um quadro representativo de um encontro entre ela, um bom espírito, provavelmente o tutor daquela família, o seu esposo e aquele espírito que estaria vinculado a ela e ao seu esposo e se predisporia ao processo reencarnatório para reajustar junto a Julinda os compromissos do passado. Então foi-lhe apresentado esse espírito que lhe pedia oportunidade para renascer, prometendo-lhe carinho e ajuda. Bom, diante deste fato, ela recua com expressão alucinada, afirmando estar sendo vítima de um pesadelo que a arrojara aos infernos. Bom, a gente começa a perceber expressão alucinada, o pavor que ela tinha em relação à maternidade. Nós veremos os motivos mais adiante. E vejam que ela afirma ou reafirma aquilo que disse ao seu esposo no nível consciente. Odeio filhos, não os quero, não os aceitarei. Mais uma vez, a negação. Isso significa que o meu consciente carrega emoções, conteúdos, visão de mundo, que muito estarão repercutindo nos sonhos que terei. É um reflexo. E este espírito é categórico, socorre-me. Já em pranto e desespero. Na verdade, desculpem, ela, nesse estado de pavor, vai solicitar ao seu esposo, socorre-me, e agora ela já está manifestando um processo muito intenso de descontrole emocional, não desejo a maternidade. Olha que de novo. E dizendo como tu sabes, tira-me daqui, ajuda-me, fujamos antes que eu enlouqueça. Pela primeira vez ela faz uma projeção do seu futuro, sem saber que em sonho ela mesma já estava predizendo a experiência que viria a ter. Bem, e a parte conclusiva deste capítulo é o processo de reinterrupção da gravidez. Vejam que essas imagens fazem parte
do consciente da pessoa. E por que ela está no consciente? Porque são eventos recentes. Ela pode também estar migrando para o inconsciente atual, que é o ambiente de memória do que acontece na nossa encarnação, que vai desde o período da concepção até agora. Cada um de nós está construindo o nosso inconsciente atual. Existe um inconsciente passado e um inconsciente profundo. No caso, essas memórias, elas migraram da experiência vivida naquele instante em que ela ocorria para essa memória primeira. E aí eu vou lançar um desafio. Um desafio. Porque este evento, que é recuperado na sua memória, retrata fatos já não ocorridos no mundo dos sonhos. Agora estão a retratar o ato em si do aborto. São 4 destaques que eu fiz, e dos 4, 2 eu destaco suma importância. Vejam só, podem discordar, fiquem à vontade. Está no primeiro e no terceiro recorte. Primeiro e terceiro recorte. Na noite da véspera, sem dizer nada a ninguém, psiquicamente preparada para o crime, sonhou que alguém a segurava fortemente, suplicando-lhe amparo. Vejam, antes do cometimento do desatino, uma vez mais ela foi socorrida. Isso acontece conosco também. Antes de nós cometermos um desatino, ir buscar a discussão com uma outra pessoa, a partir de uma insatisfação de natureza qualquer, nós somos visitados pelos nossos orientadores. Não faça, não vá, fique em casa, silencie, vá orar, faça uma leitura. E veja que na véspera do dia marcado para o cometimento do aborto, uma vez mais ela sonha. E neste sonho, o indivíduo implora: não me mates o corpo, minha mãe. Necessito volver, precisamos estar juntos, ajuda-me. Se não me atenderes. Vejam que no sonho anterior, ela afirma que enlouqueceria. Neste sonho, ele faz um aviso: se não me atenderes. E ela retruca: prefiro a morte a ser mãe. Odeio-te, nunca te receberei, nunca. E ele então confirma: verás então. Segundo alerta antes do cometimento, durante as horas que antecederam ao crime, ouvia o apelo, recordava-se do sonho. Isso na antessala. Na antessala do cometimento do crime. E vejam que o aborto, quem pratica também fica comprometido com o processo. Aquele que pratica o aborto é tão criminoso quanto aquele que usa as técnicas. Todos responderão. E aí, por última vez, o Espírito vai: se me matares, eu te desgraçarei. Salva-me, infame. É tempo, ou do contrário, rolarão os séculos na fúria da minha vingança, sem que tenhas paz. A ausência de paz gera um tormento existencial. Então vejam que o quanto nós poderíamos, né, devagar a esse respeito dos inúmeros alertas que são feitos a todos nós. E
na dimensão da gravidade do que iremos cometer, mesmo nos momentos antecedentes, nós somos assistidos. Só que os bons espíritos não conseguirão deter a nossa vontade. Porque a nossa vontade, Leon Denis a qualifica como uma das potências da alma. Eu sempre me recordo, já citei isso aqui algumas vezes, de uma tentativa de suicídio que, de certa forma, eu presenciei na minha atividade profissional, em que o jovem ele não logrou êxito, ele não veio a óbito, mas atirou contra si mesmo. E depois nós tivemos a informação do motivo. Por que ele não morreu? E os espíritos nos explicaram que não havia como demovê-lo da intenção de se matar. Mas eles encontraram um espaço mental na posição de disparo da arma. Ele iria dar um tiro na têmpora, e no momento em que ele pega a arma, ele vacilou e os espíritos inspiraram, olha, não faça, mude o ângulo. E aí ele pegou a arma, encostou no peito, essa mão invertida, e disparou. Só que essa posição de tiro invertido, ela é uma posição muito instável. Na instabilidade, o tiro não foi para o coração. Bateu no externo, desceu para o pulmão, perfurou o fígado, atingiu os rins e saiu nas nádegas. Mas ele saiu vivo da experiência, embora com bastante sequela. Colheu a resultante de ter atentado contra a própria vida, a lesão que ele vai carregar até o final da sua existência, a contaminação do pulmão pela pólvora, porque a pólvora entrou, contaminou todo o pulmão. Então, foi um processo bastante difícil. Então, a gente passa a perceber que esses eventos que acontecem vêm nos chamar a essa atenção. Nós temos que valorizar a vida, seja ela em qualquer momento, desde a sua concepção. E aí nós temos, infelizmente, eu não vou dizer nem a ciência materialista, mas o materialista, ou aquele existencialista, afastado da perspectiva de relacionar-se com o Criador, não consegue enxergar o feto como um ser que merece toda a nossa proteção, todo o nosso carinho. E as consequências advindas desse ato, que são, como veremos mais adiante, muito dolorosas para aqueles que escolhem esse delito gravíssimo contra as leis divinas. Foram essas as nossas considerações, abrindo para que, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, contraponham-se à vontade sobre o que foi colocado. É apenas um ensaio ainda no campo da filosofia espírita a respeito do entendimento de mente, espírito, mente e consciência, mas eu acho que pelo menos a gente fomenta essa discussão para percebermos que todo ato, seja ele um ato mental ou um ato materializado pelas nossas ações, gera um impacto na nossa mente, porque a consciência registrou, isso vai ser transferido em algum momento para a nossa memória profunda, requerendo a devida reparação. Pois não, Celivaldo? Bom dia, Marcos. Deixa eu tirar uma dúvida. Não seria interessante, diante dessas situações, quando fosse buscar um psicólogo, já que acreditamos na doutrina espírita e praticamos, que ele fosse dessa linha, seria mais fácil uma ajuda psicológica?
Sim, por certo. Acho que o psicólogo, quando ele tem pelo menos ele é adepto, nós vamos dizer assim, da psicologia transpessoal, já facilita e muito o entendimento dos conflitos. Mas não nos esqueçamos que muitos conflitos, eles podem surgir a partir da concepção. Pode ser um trauma do processo gestacional, a mãe que recusa o filho. A gente vai, talvez, buscar entender que essa recusa é uma recusa inconsciente, que ela não quer fazer o aborto, mas não deseja o filho. Tudo isso é um mecanismo inconsciente que vai acontecendo, vai gerando traumas, um desamor que se manifesta desde o processo gestacional, e a psicologia transpessoal, ela tem ferramentas para poder identificar, porque ela remonta, em algumas suas análises, até essa fase do período pré-natal, do período pós-nascimento. Então, a psicologia, ela tem condições de atender, mas a psicologia espírita, a psiquiatria, com o olhar da imortalidade da alma, ela traz resultados, acredito eu, mais satisfatórios.